Pois bem, eu me chamo Gunavingre, representando esse rapazinho aqui, ó. Isso se parece um pouco, não parece? A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a vida dele, quem foi Gunavingre e qual foi a missão importante que ele fez no Brasil. Pois bem, este é o Gunavingre. Vai passar a próxima página. Gunavingre, ele nasceu na Suécia no dia 8 de agosto de 1879. Crianças, olha, hoje, ó, você lembra dessa mala, né? O que é que tem nessa mala? Não, olha o que está aqui escrito aqui, ó. Tem missões. Esta mala representa missões. Foi a vida do nosso personagem que veio de fora, de outro país, com sua malinha fazendo missões em todo o Brasil. Pois bem, ele nasceu no dia 8 de agosto de 1879. Seus pais eram evangélicos, então logo desde pequenininho, assim como vocês, ele foi criado na igreja, aprendendo a palavra de Deus. Desde o início a gente tem logo esse ponto a ser observado. Aos pais aqui presentes, vocês vão ver a importância que a gente tem como pai de apresentar a palavra de Deus, apresentar Jesus Cristo aos pequeninos. Vocês vão observar que desde pequeno já foi instruído na presença de Deus, na palavra de Deus, em conhecer a Jesus Cristo. Nasceu no dia 8, na Suécia. Os seus pais eram evangélicos. Ele nasceu na cidade de Ostrasburg. Para a gente aqui, ostra é um marisco, justamente. Mas lá na Suécia é uma cidade, Ostrasburg. Presta atenção, crianças, ó. Para quem já teve na Assembleia de Deus lá em Porto Rico, sabe muito bem o que tem nessa mala, né? Então vamos prestar atenção na historinha, daqui a pouco vai ter pergunta para vocês. Certo, o seu pai, além de conhecer a palavra e apresentar ao seu filho a palavra de Deus, ele também tinha outra profissão. Quem lembra agora da profissão dele? A outra profissão do pai do nosso personagem, do Gunavingre, quem lembra? Jardineiro, ó. Desenho para mulher. Ele era jardineiro. E o seu pai, desde pequeno, como eu já falei, ele instruiu o seu filho a conhecer a palavra de Deus, a ir na escola bíblica dominical. Quem aqui vai na escola dominical? É muito importante. Quem pode me falar por que é importante a gente ir na escola dominical? Algum pai, alguma criança? Por que é importante a gente frequentar a escola bíblica dominical? Porque lá a gente aprende a palavra do Senhor, né, Alanzito? E tu vai na escola dominical, não? Tu vai na escola dominical? Quem é tua professora lá? Que é pra ti, ó. Quem é tua professora lá na escola? A irmã Marcolina não está aqui presente, né? Pois bem, o seu pai sempre o instruiu a ir à casa do Senhor, a conhecer a palavra de Deus. E aos 18 anos, o seu pai o colocou como responsável da escola bíblica dominical ali em sua cidade. Qual é o nome da cidade que ele morava, que ele nasceu? Ele nasceu Ostrasburgo, Suécia, não é Suíça, Suécia é a cidade, é o país que ele nasceu. Aos 18 anos ele assumiu a escola bíblica dominical. Seu pai colocou ele como coordenador da escola bíblica dominical ali em sua cidade. Mas ao passar do tempo ele sentiu que ali já estava pequeno demais para ele. Então o que ele fez? Ele foi procurar mais conhecimentos. E para isso ele saiu da sua cidade de Ostrasburg e foi para outro país para adquirir mais conhecimentos, para levar a palavra de Deus.
Quem é que lembra aqui em Porto Rico? Estados Unidos. O Murilo já falou, o já ganhou presente, então ele saiu da sua cidade, foi para os Estados Unidos. Ali, chegando, ele procurou um seminário para aprender mais a palavra de Deus, um seminário teólogo para aperfeiçoar seu conhecimento, para futuramente, quem sabe, ele entrasse no pastoral e presidir alguma igreja, apresentar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, chegando nos Estados Unidos, ele procurou um seminário para adquirir mais conhecimento, o Seminário Teológico Batista, na cidade de Chicago. E ali, nos Estados Unidos, ele também, depois do seminário, ele presidiu uma igreja. Ele virou pastor e foi presidiu uma igreja nos Estados Unidos, em Chicago. E no ano de 1909, que aconteceu em 1909, quem lembra? No ano de 1909, em 1909, nosso irmão Tiago aqui já falou, em 1909, o nosso personagem, quem é o nosso personagem? Gunnar Wingre recebeu o batismo com o Espírito Santo. Em 1909, nosso personagem recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque naquele tempo, só voltar aqui um pouquinho atrás, naquele tempo ele era pastor na Igreja Batista. Ainda não existia Assembleia naquele tempo, ele presidia a Igreja Batista. E naquele tempo que ele foi batizado, ele começou então, a partir do ano de 1909, ele começou então a pregar o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais. Mas naquele tempo ele foi bem recebido quando ele começou a pregar isso? Ele foi? Não foi bem recebido. Alguns irmãos, alguns apoiaram ele, mas a maioria foi contra, achou que aquilo ali era fora dos padrões daquele tempo, ou dos padrões da igreja. Alguns irmãos foram contra aquela pregação dele, contra o batismo do Espírito Santo e também dos dons espirituais. Mas ele permaneceu firme, não foi? Permaneceu firme. Ele foi o quê? Ao nosso tema, ao nosso EBF, ele foi obediente com Deus. Ele seguiu o propósito de Deus, colocou em seu coração. Então nós também devemos ser assim. Assim como o nosso tema fala, nós somos vencedores, e o que mais? O segredo da obediência. Então, o segredo da obediência dele foi qual? Foi pregar a palavra de Deus assim como Deus tinha colocado em seu coração, que foi justamente o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Ainda hoje tem igreja que não acredita no batismo no Espírito Santo e acha que isso é coisa da humanidade, que é coisa do homem. Mas ele, naquele tempo, apesar de ser já em 1909, mas ele já acreditava, porque ele tinha sido batizado e creu nas promessas que Deus fez em sua vida. E por ele pregar, por ele levar essa palavra, por ele levar o batismo com o Espírito Santo, alguns irmãos naquela igreja naquele tempo não aceitaram. Fizeram o quê? Fizeram tipo complô para tirar ele da direção da igreja. Mas, como eu falei, alguns irmãos o acompanharam, tiveram firme com ele, e aqui está o nosso Gunnar Wingre, e esse aqui foi um dos seus amigos mais importantes, que permaneceu junto com ele nessa luta da pregação do batismo com o Espírito Santo, que é o nosso Daniel Berg. Gunnar Wingre e Daniel Berg, que foram os principais pregadores da palavra de Deus naquele tempo sobre o batismo e sobre os dons espirituais. Após aqueles irmãos ter feito aquele complô e tirado ele da direção da igreja, ele continuou em oração, continuou pregando a palavra de Deus e sentia sempre um desejo muito forte em seu coração de fazer missões fora dos Estados Unidos, porque na época ele estava nos Estados Unidos, que ele foi fazer o seminário e permaneceu por lá, mas ele sempre sentiu um desejo muito forte de levar a palavra de Deus para outros países. E um lugar que sempre vinha em seu coração, e quando ele começou a fazer suas orações, eu pedindo para Deus lhe dar um direcionamento, tinha um
lugar que sempre vinha em seu coração. Quem sabe qual é esse lugar? Belém. Não, não é Belém, na verdade. No caso, era o Brasil, né? Mas o Brasil faz parte do. Belém faz parte do Brasil. Ele sentiu um desejo muito forte em seu coração de levar a palavra de Deus para outro país. E em suas orações, nos seus momentos de reuniões, juntamente com o seu amigo Daniel Berg, ele sentiu esse desejo de trazer a palavra de Deus para outro país. E logo após ele sentir esse desejo de outro país, aí sim veio o desejo, veio a cidade. Deus respondeu para ele e apresentou a cidade qual? De Belém do Pará. Ela acertou. Aí então, no dia 19 de novembro de 1910, os nossos grandes amigos aqui desembarcaram no Brasil, mais precisamente na cidade de Belém do Pará. E no ano seguinte, eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus, que ainda não foi com esse nome. Primeiro eles fundaram o ministério. Eles não fundaram exatamente logo com o nome Assembleia de Deus. Foi primeiro com o nome Missão Fé Apostólica, que foi no ano seguinte, no dia 18 de julho de 1911. Chegaram no Brasil que dia? Não estão prestando atenção. Ele chegou no Brasil, mas o seu amigo Daniel Berg, no dia 19 de novembro de 1910. Em 1911, o ano seguinte, foi a fundação da Assembleia de Deus, que ainda não foi com o nome Assembleia. Qual foi o nome, Pedro? Missão Fé Apostólica. Vocês estão prestando atenção. Não ganhou como até aqui já preparado, mas não. Primeiramente foi com Fé Apostólica Missão. Logo após, então, foi mudado para Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mais uma pergunta aqui: qual era a igreja que o nosso personagem, o Gunnar Vingre, ele era pastor antes da Assembleia? Batista. Já ganhou, assim. Batista, pode passar, por favor. Pode passar a próxima também, daí é a última. Continuando aqui a nossa história, após chegar no Brasil em 1910 e em 1911, como eu já falei, ele fundou a Assembleia de Deus, e nos anos seguintes ele continuou fazendo a obra de Deus no Brasil. E em 1917 o nosso personagem, assim acho que como todo homem aqui presente, ele sentiu um forte desejo também de ter uma companheira. Não é isso? Todo mundo aqui, aos pais aqui presentes, chega um momento na vida da gente que precisa de alguém para acompanhar a gente, para ajudar a gente nas nossas lutas, ajudar a gente nas nossas lidas de cada dia e até para nos fortalecer. O nosso personagem, Gunnar Vingre, não foi diferente também. Em 1917, ele volta à Suécia para buscar a sua esposa, para conhecer alguém, para juntamente com ele, dar continuidade à obra de Deus. E esta pessoa, a sua companheira, foi muito importante na sua vida. Por quê? Porque ela, além de ser a esposa dele, ajudou ele também a pregar, a levar a palavra de Deus. E, como a gente vai ver mais para frente, depois da sua morte, quem deu continuidade à missão foi ela, a nossa irmã e a minha esposa, Frida Vingre, aqui, ó. Palmas para a minha esposa, pessoal. Essa minha esposa é Frida Vingre,
Eu fui lá na Suécia buscar ela e entregar a minha esposa. E vai passar a próxima aí. E depois que ele foi buscar ela, olha o que ele fez com ela. O Navinho e a filha tiveram 6 filhos. 6 filhos, a família que também foi fundamental para a propagação do Evangelho no Brasil. Certo? Outra coisa muito importante que a minha esposa fez, além de pregar o Evangelho, além de ser uma enfermeira, uma missionária, uma poetista, minha esposa era várias coisas. E isso foi muito importante para ele, ajudou ele na sua missão. E eles dois, ali também no início de 1917, eles fizeram o quê? A nossa harpa cristã que a gente conhece hoje, a gente vai ver lá, se vocês forem procurar lá nos hinos da harpa cristã, vocês vão ver muitos hinos que foram traduzidos, ou até mesmo feitos pela Frida e também pelo Gunavingre. O hino principal, ali que você vai encontrar na harpa cristã, é o hino 79, que é do Gunavingre, e o hino 478, que são hinos muito inspirados em momentos de lutas ali do Gunavingre. Ele fez com inspiração do Senhor Jesus Cristo, e justamente foi para fortalecer ele, para que ele pudesse continuar a missão dele, a missão que ele tinha de levar o Evangelho a toda a criatura naquela época, no Brasil em geral, que era o propósito dele. Ele, além de pregar no Pará, ele também foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro foi o seu último local que ele ficou pregando o Evangelho. E voltando nas canções, nos hinos da harpa, tem um muito importante que foi feito pela sua esposa, pela Frida, que fez para ele no momento que ele estava com dificuldade, que ele estava se sentindo fraco, que ele estava possivelmente até pensando em desistir da sua missão, porque quando ele chegou no Brasil, ele não conhecia ninguém, ele não conhecia a língua do Brasil. Então, tudo isso para ele foi dificuldade, ele teve que aprender uma nova língua, a fazer novas amizades, e a sua esposa, nesse momento, ela, creio eu, que ela observou, que ela viu a dificuldade ali do seu esposo, e o que ela fez? Ela pensou, vou fazer uma canção, vou fazer um hino, que vai servir não somente para o meu esposo, mas para todos os irmãos futuramente que pararem e ouvirem ou até mesmo cantarem este hino. E eu peço aos irmãos aqui que tiver harpa, que trouxeram a sua harpa, que abra aí no hino 394, que você não trouxe, mas preste atenção na letra desta canção. Você vai observar como Deus usou a Frida para trazer uma canção que viesse inspirar, que viesse dar força, que viesse fortalecer o nosso personagem. Qual é o nosso personagem? No Navinho, eu sei que presta atenção. No Navinho, Melissa aqui, ó. Certo? Vamos então acompanhar o hino. Os irmãos que não trouxeram, mas que parem um pouquinho aqui, ó, presta atenção na letra deste hino. E se você também quiser anotar, para depois em casa, ouvir, cantar, 394. A minha esposa vai cantar, eu peço que todos prestem atenção na letra da canção. A paz do Senhor, igreja. Em sua mão a hora do Japus, constante precisa ser. Um sol termina e logo após a escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com dor e amor trabalhando pra ser Senhor. Não desanimes por ser sua cruz maior que a do seu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando.
atuará com santo gozo e glória e luz te consolará. Esquecerás enfermidades, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha esposa. Linda canção. Palmas para minha esposa. Esse hino aqui é uma inspiração, acho que não somente na verdade, Deus, nesse momento, eu creio, que usou a nossa irmã Frida para fazer esta canção para o seu esposo. É uma canção linda, você parar bem para pensar na letra, você vai ver que realmente foi uma coisa inspirada por Deus, para que fortalecesse o nosso personagem, para que desse força, para que ele pudesse prosseguir com a sua missão, que ele pudesse obedecer e fosse até o fim com aquela obra. Posso mandar? Aqui a gente pode ver a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, que tem como missão pregar o Evangelho de Cristo, buscando levar a mensagem da salvação através da Bíblia. Aqui podemos ver que o nosso personagem, ele fez e concluiu a sua obra, a qual Deus incumbiu que ele cumprisse, saindo da sua cidade. Hoje muitas vezes a gente não quer nem sair nem na porta de casa para levar a palavra de Deus, e o nosso personagem saiu da sua cidade, no meio da sua parentela, e foi para outra cidade levar a palavra de Deus, um lugar que ele não conhecia, não conhecia ninguém lá, não conhecia muito menos a língua, mas mesmo assim ele foi, aprendeu a língua e levou a palavra de Deus. E com essa missão que ele fez, alguém lembra aqui quantos assembleias hoje existem no Brasil? 22 mil. Hoje nós somos mais de 22 mil assembleianos, só assembleianos, viu? Fora a Batista, fora as outras denominações, só assembleianos nós somos mais de 22 milhões de assembleianos. E o nosso personagem após fazer toda a sua obra, após ter cumprido a missão, a ordem que Deus deu a ele chegou no ano de 1932, ele já debilitado, já muito doente, ele fez o regresso, ele voltou para a sua cidade, voltou para o seu país, na Suécia, para fazer um tratamento sobre a doença que ele tinha naquele ano de 1932, mas infelizmente no ano seguinte, no ano de 1933, mais exatamente no dia 29 de junho de 1933, o nosso personagem veio a falecer de um câncer no estômago. Mas ele deixou o seu legado, o legado que foi ter pregado a palavra de Deus, de ter instituído a Assembleia de Deus, e isso foi de muita importância para ele. Como eu falei, após o seu falecimento, a Frida, juntamente com o Daniel, levaram a obra adiante, mas o nosso personagem foi o principal responsável de hoje a gente conhecer a palavra de Deus, de hoje a gente fazer parte da Assembleia de Deus, foi graças ao nosso personagem. Quem lembra o nome dele? Hoje eu vou perguntar aqui para os pais aqui, que está prestando atenção, para os pais aqui, o nome do nosso personagem, alguém sabe? Silvana, nosso personagem, o Navinho, pessoal. Que hora? Silvana acertou. Pode dar lá um 2. Pois bem, pessoal, essa é a nossa história missionária de hoje. Espero que vocês tenham entendido e principalmente
levar como ensinamento para vocês, aos pais. Olha o que fica aqui de importância para nós, para os pais. Eu também já sou pai e de 6 filhos, né, como eles foram. Mas fora o personagem, eu tenho filho. Mas a lição que fica para nós hoje aqui, através da vida do nosso irmão e missionário Gunavim, a importância dos pais. Os pais do Gunavim, desde o início, sempre instruíram seus filhos a participar da escola bíblica dominical, pois lá ele aprendeu, conheceu e se apaixonou por Jesus, e não quis somente para ele, mas quis levar para mais pessoas a palavra que ele aprendeu ali na escola bíblica dominical. Isso é muito importante para nós pais, que venhamos ter esse entendimento e também querer isso para os nossos filhos. Como eu falei lá em Porto Rico, é muito melhor a gente instruir nosso filho hoje a conhecer a palavra de Deus, de que ter que futuramente ter aquela preocupação de não saber como nossos filhos estão, se ele está envolvido em bebidas, em drogas. Então isso fica como reflexão para cada um de nós pais, que a gente possa ter esse amor, esse carinho de querer levar os nossos filhos para conhecer a palavra de Deus. E para os meus soldadinhos aqui, qual a lição que fica? Que desde cedo devemos estar na casa do Senhor, aprendendo, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e deixar que Deus faça a obra, assim como Ele fez na vida do nosso personagem. Ele também pode fazer na vida de cada um de vocês. Basta que vocês entreguem seu coração, tenham vontade de estar na casa do Senhor, aprendendo cada dia mais, certo? Espero que Deus continue na vida de cada um de vocês, abençoando e trazendo mais conhecimento, mais paixão para estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço mais uma vez aqui a nossa coordenadora Luana pelo convite. É muito gratificante para a gente. Eu vou até fugir aqui um pouquinho do personagem. Além de trabalhar aqui com vocês neste ano da EBF, eu também faço parte do Bombeiro Civil, também trabalho com crianças. E é muito gratificante a gente poder repassar o que a gente aprende, tentar trazer as crianças para servir ao Senhor, assim como lá no Bombeiro também a gente tenta trazer as crianças não para servir ao Senhor lá, né, mas de alguma forma a gente também tenta trazer o conhecimento para que as crianças venham ser futuramente pessoas, cidadãos de exemplo para a nossa sociedade. Eu mesmo aqui, dentro da Assembleia, dentro da igreja, é a mesma função, de trazer as crianças para a igreja, para que venham ser futuramente os pregadores e servir ao Senhor com alegria. Desde já agradeço a oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.